Fala galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de domingo. Hoje, domingo, dia 21 de março de 2021. Hoje, talvez uma das lives de domingo mais especiais de todos os tempos, afinal, teremos, podemos afirmar que talvez um dos maiores convidados desde o início dessa live e provavelmente quando a gente olhar lá na frente, quando for 2025, essa live estiver completando seus 4, 5 anos, eu posso afirmar para vocês que esse convidado talvez se manterá ali no top 3, entre os maiores de todos os tempos, tá? Aqui na nossa live. Por quê? Porque hoje teremos o pessoal da Hashdex. O Stefano vai estar aqui para conversar com a gente. Para quem não sabe, é uma gestora carioca que hoje já possui diversos fundos, né? Se você quiser investir em criptomoedas, você já consegue fazer isso através dos fundos da Hashdex. E eles estão lançando o primeiro ETF sobre o assunto da história do Brasil, tá? Então, da América Latina, se eu não me engano, da história da América Latina. Então, assim, a gente vai ter os maiores especialistas no assunto quanto a criptomoedas do país hoje aqui na nossa live. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem tirar algumas perguntas, fiquem à vontade para ir mandando aqui no chat ao longo da live e eu passarei, então, portanto, a gente vai ter uns 5, 10 minutinhos ali de Q&A com o Stefano, tá? Mas isso só vai acontecer por volta das 8h30. De agora até esse momento, portanto, a gente vai falar sobre outras coisas, tá? E não sei se vocês chegaram a observar, eu acabei me enrolando, só mandei agora, né, o que a gente vai conversar na live de hoje, mas de toda forma a gente vai falar um pouquinho sobre decisões do Fed, decisões do Banco Central aqui brasileiro também, o Copom, né, também o noticiário corporativo, o que aconteceu na Bolsa na última semana, as principais notícias para começar essa semana bem informado, e depois, às 8h30, então, a gente começa a falar com o Stefano da Hashdex, beleza? Vamos lá, como a gente está com o tempo apertado, eu vou começar acelerando. O pessoal que entrar aí um pouquinho mais tarde não tem problema também, tá? Então a gente vai ter muito assunto, vai perder um pouquinho do começo, mas essa live, lembrando que ela fica salva, tanto aqui quanto no YouTube, eu deixo salvo. Portanto, se você não conseguir acompanhar ou tem alguma coisa que vocês querem repassar para um amigo que você escutou por aqui, enfim, pegue o link e logo depois, quando acaba a live, eu já subo nas redes sociais e você tem essa possibilidade. Tranquilo? Bom, vamos começar falando, portanto, sobre a super quarta-feira, né? Acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, mas eu vou falar os impactos para o mercado. Basicamente, então, o FONC, né, que é como se fosse o Copom dos Estados Unidos, acabou decidindo por manter a taxa de juros por lá entre 0 e 0,25, né, naquela banda de 0 a 0,25, e disse que vai continuar incentivando bastante o que se trata, né, relacionado à recompra de títulos no mercado, né, a política monetária, para fazer com que se mantenha esse nível elevado, né, de retomada da atividade econômica nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Por mais que a gente já veja dados, né, de recuperação muito importantes por lá, ainda há uma divergência muito grande com o que acontecia antes da pandemia, né? A economia por lá estava praticamente no pleno emprego. Então, por mais que esteja recuperando, ainda não está tudo isso, né? Então, com base nesse cenário, a gente começa a acompanhar o Fed, né, com esse discurso. Por mais que o mercado permaneça reticente, o Fed se mantém, né, com essa política monetária acomodatícia. A primeiro momento foi positivo, a gente viu as bolsas disparando naquela altura, mas um pouquinho depois trouxe uma preocupação, né? A gente acompanhou os rendimentos dos treasuries, né, para 10 anos, ultrapassando a barreira de 1,7%, e mais preocupante não é nem o patamar que lá está, mas a velocidade como isso se elevou, e investidores nesse momento, portanto, com um pé um pouco atrás para as empresas de tecnologia, né? Afinal, elas dependem muito do ambiente propício para crescimento, de taxa de juros baixa e possibilidade, né, de tomar crédito de maneira barata, tá? Então a gente acompanhou a Nasdaq até cair 3%, se não me engano, na quinta-feira, né, reflexo desse movimento por lá. Já por aqui, muita gente me perguntou, mas Henrique, como assim, né, o pessoal lá do Banco Central elevou a taxa de juros em 0,75 e os analistas estão falando que isso é bom para a Bolsa?
sempre escutei que bom para a Bolsa seria um ambiente de taxa de juros baixo, né? Quanto menos melhor, mais atratividade para renda variável, ativos de risco, enfim. O que você sempre escutou quanto a isso é verdade, mas o problema é que a gente puxou a taxa de juros para baixo de maneira, né, artificial, não é a taxa de juros de equilíbrio a longo prazo, como uma das medidas de combate à pandemia, né, aos impactos econômicos da pandemia. Como, né, a demanda agregada caiu pra caramba, então naturalmente o Banco Central teve espaço para fazer isso. Acontece que a gente começa a ver, já há algum tempo, né, preocupações se elevando por aqui quanto à inflação. Né? Assim, a taxa de juros baixa naturalmente reflete, né, num câmbio mais elevado, isso por paridade, e com base nesse cenário, o dólar, né, dispara, e aí a gente tem uma pressão inflacionária muito grande aqui, afinal nós somos, né, um país exportador de commodities e é natural que o mercado internacional seja o preço de equilíbrio, né, o nosso mercado doméstico. O que eu quero dizer com isso? Acompanhamos, né, uma pressão inflacionária muito grande em alimentos, uma pressão inflacionária muito grande ocorrendo, né, também no minério de ferro, aço, enfim, em diversas commodities super importantes para a economia brasileira. E isso começou a refletir muito forte. O IPM bateu anualizado quase 30%, né? IPCA, a perspectiva é que esse ano também, né, seja bem acima da meta estipulada pelo Banco Central. Então, investidores viram, né, nesse movimento de elevação da taxa de juros em 0,75 como algo positivo para a sustentabilidade da economia no longo prazo. Até muita gente falava, né, acreditava que a curva de juros poderia ficar mais flat, ou seja, deitar um pouquinho mais, né, porque hoje ela está extremamente inclinada. Se você observar como está a curva de juros aqui no Brasil e comparar com a do México, você vai ver que não está um ambiente muito propício, né, para essas empresas aqui do Brasil. Por que eu digo isso? Bom, se você tem a taxa de juros lá na frente, né, a curva longa, a ponta longa da curva, aliás, um pouquinho mais baixa, né, você consegue fazer esse movimento de desinclinação. Quando os analistas trazem a valor presente, né, o fluxo de caixa das empresas no longo prazo, eles utilizam essa taxa de desconto. Né? Então, conforme a taxa de desconto lá, os juros futuros se reduzem, naturalmente os valores dessas empresas passam a crescer. Então, não é olhando basicamente para esse curto prazo, tá? O que importa é o movimento completo da curva, né, para você trazer a valor presente, portanto, o fluxo de caixa dessas empresas e chegar no valuation, né, determinar qual que é o valor justo dessa empresa. Então, no fim das contas, isso foi positivo, porque por mais que tenha elevado o começo da curva, é natural que a gente veja a parte final, então, começar a desinclinar. Bom, comentamos, portanto, sobre Copom e FONC, tá? As atenções vão permanecer dessa maneira ainda, tá por aqui. Já o Copom já disse que vai elevar 0,75 na próxima reunião, né? A de maio também, então esses 2,75 vão para 3,5 na próxima reunião. Tem gente no mercado que acredita que pode ser até um pouquinho mais, pode elevar já, né, 1 ponto percentual de uma vez. Mas o foco com certeza vai ficar lá fora agora quanto, né, à perspectiva de crescimento das empresas de tecnologia. Bom, sexta-feira foi um dia muito positivo por aqui, né? A Bolsa ganhou seus praticamente 1.400 pontos, subiu 1,2, impulsionado principalmente pela assinatura de contratos, né, do governo federal com a Pfizer e a Janssen, tá? Um contrato para adquirir 138 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Então a gente viu Petrobras, né, subindo com o petróleo, Pão de Açúcar disparando, né, de olho nas vendas em meio a restrições e também com investidores acreditando, né, que de fato os papéis do Pão de Açúcar estão baratos. Saiu uma notícia no fim de semana que parece, né, que pode haver um IPO de uma empresa que o Pão de Açúcar tem participação lá na França. Isso pode gerar liquidez também para o papel e trazer, né, você conseguir incorporar de maneira mais incisiva no valor dos papéis da ação, enfim. E as empresas do setor de mineração e siderurgia, como Vale e CSN, caindo, acompanhando o movimento do minério de ferro. Tivemos elevação das restrições ocorrendo lá na China, se não me engano é Tangshan, o nome da cidade, né, que é um polo siderúrgico. E preocupações quanto ao meio ambiente fizeram com que, bom, a China, né, deve manter um ritmo de demanda menor por minério no longo prazo. Pelo menos o problema que poderia ser pontual
pode se tornar um problema estrutural a depender desse movimento que a China faça, tá? Mas, no meu ponto de vista, ainda permaneço positivo para com o setor. Bom, o Banco do Brasil chegou a cair, né, pela manhã, mas fechou em alta após o anúncio da saída do Brandão. E, de toda forma, Nova York também colaborou, né? A gente viu a Nasdaq subindo com o recuo do yield dos Treasuries de 10 anos. Quanto ao fluxo de investimento, pessoal, temos algumas notícias importantes também. Tá? Pessoas físicas no dia 17 de março, que foi o último dado disponibilizado pela B3, acabaram retirando 1,5 bi da Bolsa. Tá? O saldo no ano ainda permanece positivo em 16 bilhões 768 milhões de reais. E gringo ingressou com 1 bi 254, tá? Nessa mesma data. Gringo nesse ano entrando com 15 bilhões 257 milhões de reais. Então o panorama do ano já esteve melhor de fluxo gringo? Já esteve, mas permanece positivo em mais ou menos 15 bi, enquanto o PF segue sendo, né, de fato, o principal trigger aí para essa tomada mais alta da Bolsa, tá? Entrou ali com 17 bilhões e no ano passado já tinha sido também, né, o principal destaque, enfim. Pandemia e vacina. Eu não quero me alongar muito nessa parte, porque todo mundo já está meio cansado desse noticiário, mas para a Bolsa é super importante, né? Nessa semana, Bruno Covas, prefeito de São Paulo, confirmou a antecipação de 2 feriados municipais deste ano e 3 de 2022. Vai criar um super feriadão na cidade de São Paulo, né, que vai acontecer entre os dias 26 de março e 1º de abril, para tentar conter, né, o avanço da pandemia. Afinal, estamos, talvez não, com certeza, no momento mais caótico da Bolsa, da saúde do país, e naturalmente isso tem impacto no mercado e tem impacto em tudo relacionado à nossa vida, né? De toda forma, a B3 manteve o calendário, então mesmo com essas antecipações do governo, da Prefeitura de São Paulo, o mercado vai funcionar normalmente. A gente, né, assim, era muito tranquilo de imaginar que essa fosse a determinação da B3, afinal o mercado não fecha nesse tipo de situação, mas a cidade, portanto, né, estará totalmente fechada. Claro que as pessoas vão poder se locomover, mas até mesmo o horário de rodízio mudou, né, colocaram um pouquinho mais cedo, mais tarde. Agora o rodízio vai das 20 horas até as 5 da manhã, se não me falha a memória. Então, um movimento, né, extremamente grande que tem sido realizado aqui em São Paulo para conter esse avanço. Rio de Janeiro também parece que vai ter um feriadão ali de 10 dias, enfim. A definição ainda está para ser tomada em diversas outras cidades, mas em linhas gerais a gente vê isso, tá? Santos, por exemplo, decretou lockdown, com medo, né? As pessoas saindo de São Paulo, muita gente vai para a praia, então lá foi determinado lockdown, as praias estão fechadas para evitar com que haja essa contaminação no litoral e também no interior, né? Bom, o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, antecipou vacinação de idosos de 69 a 71 anos para o dia 27 de março, então estamos vendo um avanço que é super importante nessa frente. O Brasil receberá hoje o primeiro lote de vacinas da COVAX Facility. Já o que está acontecendo aqui, que eu acredito que a gente vai ter um avanço muito significativo nas vacinações ao longo das próximas semanas, tá? Essa é a minha visão. Mas quem já fez isso é os Estados Unidos, né, pessoal? Então a gente tem acompanhado há algum tempo o noticiário nos Estados Unidos de vacinação se elevando de maneira muito, muito sólida. E adivinhem só o que está acontecendo conforme essa vacinação se alavanca por lá. A aprovação do Biden está crescendo, o que parece ser um negócio óbvio, mas, né, talvez não seja para muita gente. Os Estados Unidos chegou, portanto, ao expressivo número de 124 milhões e 500 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19, e a aprovação do Biden cresceu, portanto, à medida que mais americanos passaram a ser vacinados, tá? Então, pacote de estímulo tendo andamento lá, incentivo, né, ao emprego, e de toda forma por aqui a gente, né, ainda está num momento muito delicado, mas a perspectiva é que ao longo das próximas semanas a gente observe um avanço significativo no índice de vacinação, tá? Pelo menos é isso que a gente tem acompanhado no noticiário do pessoal mais próximo quanto a essa frente. Bom, vamos começar a falar, portanto, agora sobre notícias corporativas. Sobre notícias corporativas, tivemos algumas coisas importantes também saindo ao longo dessa semana. Primeira delas, referente
Talvez aqui seja a notícia mais curiosa, tá? Então, não a mais importante, mas a mais curiosa, no meu ver. Até o pessoal do Twitter reagiu fortemente hoje quanto a essa notícia, soltaram diversos, né, comentários sobre isso, enfim. Mas, vamos lá, a frota brasileira de automóveis chegou a 10,2 anos e é a mais velha dos últimos 25 anos. O que isso significa, pessoal? Atualmente, as pessoas estão cada vez menos confortáveis com renovar as suas frotas, né? Renovar os seus carros. Pode ser também que esteja relacionado à maior vida útil dos carros, né? Que com maior tecnologia ao longo dos últimos anos não seja necessário tantas trocas assim. Pode ser. Mas de toda forma, isso é um indicativo muito claro, né, de que cada vez mais as pessoas se sentem, né, desconfortáveis quanto a fazer aquisições de carros, né? Afinal, você consegue, se você utilizar, né, aplicativos de viagem, você não for a pessoa que precisa se deslocar de longos caminhos todos os dias, com certeza vai valer mais a pena, né? Então, isso começa a ser incorporado, né, no DNA do brasileiro. Através desse dado a gente pode comprovar, mas no longo prazo, né, a gente deve ver ainda muita coisa acontecendo. Bom, impacta a Movida, essa notícia eu não acho que impacta a Movida, mas é algo para a gente manter no radar, tá? Para as locadoras também. Do meu ponto de vista é positivo para as locadoras, mas na revenda pode ter um pouquinho de peso, né? Casas Bahia mais Paramount, como você avalia, faz preço? Eu acho que não, tá? Apesar de ser um acordo interessante, ainda acho que é muito longe para trazer um fluxo de caixa significativo, né, para a companhia no longo prazo. Bom, principal notícia essa semana foi a saída do André Brandão. Até eu participei do podcast de abertura do mercado na sexta-feira da CNN e dei minha opinião quanto a isso, tá? Qual que era a minha opinião que eu falei lá e permaneço mesmo depois de já ter tido um pregão quanto a essa situação tendo andamento. Do meu ponto de vista, sigo acreditando que é uma sinalização negativa para o mercado. O Brandão era um nome muito forte, o Brandão era de fato, né, alguém que veio do mercado para conseguir implementar esse processo expressivo de desinvestimento que era o grande objetivo do governo até então. Afinal, você pega ali ROI de Banco do Brasil e compara, né, com os grandes bancos privados, tem uma defasagem muito grande. Mas por quê? Porque não consegue demitir, não consegue fechar agência, não consegue implementar diversos... Vai fazer uma aquisição, não consegue brigar a mesma folha salarial que paga um banco privado. Então é difícil, né? Naturalmente é difícil. Só que ele né, quase foi demitido quando ele quis implementar esse plano que ele foi contratado para fazer. E agora, né, ele ficou cansado da situação e acabou renunciando ao cargo, né? Ficou cansado com o que estava vendo acontecer com a Petrobras, com o que viu, né, com a privatização da Eletrobras não tendo andamento, talvez a capitalização tenha, mas de toda forma Brandão se sentiu desconfortável com toda a situação e agora renunciou ao cargo. Já temos um novo nome, né, que é provavelmente o senhor que vai assumir essa posição. É o Fausto de Andrade Ribeiro, tá? Ele era diretor do BB Consórcios até então. Eu vi o currículo do Fausto, é uma pessoa que está no Banco do Brasil há muito tempo, vai chegar, né, para já tocar o barco, não vai chegar perdido, tendo que entender o que está acontecendo, ele vai chegar já assumindo e dando andamento, né, aos processos internos do banco. Mas, de toda forma, é um nome que não é um nome tão forte, né, quanto o do Brandão para o mercado, né, analisando o mercado. Então, o Fausto vai ter que chegar lá e vai ter que demonstrar que ele também é um nome super competente, super capaz de implementar esses planos. Agora, cabe saber, ele vai chegar lá para dar andamento a esses planos que, né, acabaram sendo negligenciados até então, ou então ele vai dar andamento apenas ao que o governo pretenda que ele dê andamento, né? Então é um pouco difícil de entender. Eu não gostei da troca, assim, não que eu não goste do nome do Fausto, mas não gostei da saída do Brandão, mas vamos torcer agora, né? Cabe ver como que o Fausto vai chegar e vai assumir tal posição super relevante para o futuro do Banco do Brasil. Bom,
Quanto a BTG, né, temos duas notícias importantes quanto a BTG. A primeira delas é que ele planeja fazer mais 2 aquisições, né, após comprar uma fintech. Então saiu essa notícia na Reuters, né, o BTG não vai parar com esse movimento super importante de crescimento inorgânico. Tem feito follow-on, vai lá, faz a aquisição da empresa, coloca para dentro, né, essa empresa começa a tradear no múltiplo do BTG e gera valor. Bom, além disso, né, que é super interessante já, para quem está posicionado em BTG, você pode ver uma grande alteração nos preços das suas ações em breve. Mas isso não decorrente às operações, apenas uma questão técnica. Afinal, o BTG está analisando o desdobramento das suas ações de 1 para 4. Né? Assim, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas para quem não sabe ainda, se você tem uma ação do BTG e passa a ver esse desdobramento, você vai ter 4 ações do BTG, mas o preço da ação também é dividido por 4, tá? Então, em termos de fundamento, não muda nada, mas aumenta a liquidez, né? O pessoal costuma fazer isso para elevar a liquidez dos papéis. A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 5%, a partir de ontem, né? A partir de sábado, portanto, em suas refinarias. O valor do diesel se manteve estável. Notícia, né, assim, positiva, ainda mais em um momento ou quando a gente, né, tem acompanhado uma grande desavença, né, entre o governo federal e a empresa nos seus reajustes de preço. A gente pode ver então um apaziguamento pelo menos nesse momento. E para a Petrobras, assim, talvez a gente possa ver até mais vezes isso acontecer a partir do momento que o Silvio Luna assuma, né? Mas por enquanto essa redução do preço condizendo, né, com os movimentos ocorridos no mercado internacional, tá? Sem interferência por aqui. Mas os preços na bomba se mantiveram elevados, afinal, né, a gente ainda, esse tipo de reajuste na refinaria leva tempo para chegar na bomba, tá? Então, nesse momento, os preços dos combustíveis permanecem se elevando nos postos de gasolina Brasil afora, tá? Bom, o novo marco do gás foi aprovado na Câmara, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa notícia super positiva também para o futuro econômico do país. Então, portanto, a aprovação do novo marco regulatório de gás permitirá a entrada de novos competidores e ajudará a atrair investimentos para o setor, né? Ajudando a diminuir custos para a indústria e consumidores na avaliação de entidades empresariais e especialistas. Então, lembrando que a lei foi aprovada, né, na madrugada da quarta-feira e agora deve ser sancionada pelo Bolsonaro. Esse é o famoso choque de energia que o Paulo Guedes vinha falando há tanto tempo, né, que era um dos grandes objetivos do governo. Né? Você tem, então, portanto, uma quebra de monopólio, elevação, né, dos players, isso cria uma competição, naturalmente os preços acabam caindo, e os preços caindo fica mais barato para uma indústria produzir, para você consumir energia na sua casa, é um avanço significativo para o país. Notícias ligadas ao CAD, temos 3. Raízen Energia comunicou que teve, né, a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sem restrições para adquirir a Biozero, tá? Então, saiu a confirmação e agora a Raízen se torna a maior empresa do setor de açúcar e etanol do país. Além disso, o CAD aprovou a compra do grupo Medsanitas Brasil pela Notre Dame Intermédica e também a superintendência do CAD aprovou a aquisição da Lynx pela Stone, né? Algo que a gente vinha falando há tanto tempo e agora saiu a aprovação. Quanto a noticiário ligado a ofertas, temos algumas notícias importantes. A primeira delas é que a Caixa Seguridade quer atrair investidores de varejo para o seu IPO. O grupo Cassino está avaliando a IPO da unidade de renováveis Green Yellow e a Avan retomou a IPO após desistência, né, e está buscando o valor de mercado de 70 bilhões de reais, segundo o Estadão. Outra notícia de ofertas, a 3R Petróleo informou ao mercado que irá realizar a oferta pública primária de ações, famoso follow-on, com esforços restritos de até 16.930.000 ações ordinárias. Tá? E dependendo da demanda, se a demanda estiver aquecida, pode fazer um acréscimo de até 35%. Tá? Nessa oferta, portanto, vai ser mais praticamente 6 milhões de ações. Então, em linhas gerais, eles podem emitir ali algo em torno de 22, 23 milhões de ações, se capitalizando e mantendo o processo, né, de aquisições que vem fazendo há algum tempo. Não sei se vocês observaram, algumas horas atrás, né, a Turquia, né, a moeda da Turquia começou a ser negociada e aconteceu algo muito curioso por lá.
Nessa semana, o Banco Central turco também elevou a taxa de juros, né, movimento muito similar ao que aconteceu aqui no Brasil. Só que o presidente por lá não gostou dessa elevação, não gostou nem um pouco disso e mandou o presidente do Banco Central embora. Interferência direta na política monetária do país. Sabe o que aconteceu com a lira turca logo na abertura desse domingo? Abriu caindo perto de 17% em relação ao dólar. Tá? Então, imagina uma moeda do dia para a noite variar 17%. Isso acontece, né, quando se há interferências. Né? E o mais interessante disso é que a gente acabou de aprovar, né, a autonomia do Banco Central. Acabou de passar na Câmara. Então, isso mostra como é uma elevação institucional do país e que naturalmente traz, né, um reflexo muito positivo para o futuro, né, para que investidores se sentem confortáveis, venham aqui no Brasil e não achem que o governo vai tomar uma decisão como essa. Imagina agora você, um hedge fund, sei lá, de Nova York, que está olhando países emergentes e pensa, bom, posso investir nesse momento na Turquia, ou no Brasil, ou no México. Cara, depois de uma interferência dessa, o investidor não vai investir. Não vai investir na Turquia, ou então vai precisar de um prêmio muito alto para investir e o valor dos ativos por lá, cai. Né? Você tem um fluxo menor e o seu valor também cai. Então, pouco foi falado sobre a autonomia do Banco Central ao longo das últimas semanas, mas isso só corrobora com a importância, tá? Quão interessante isso é para o futuro do país. Pessoal, já é 8h30 aqui. Deixa eu ver se o pessoal da Hashdex já está por dentro da nossa live. O Stefano que vai falar pra gente muito sobre esse mercado. Já estou vendo aqui, eu vou mandar o convite nesse momento. E aí já passa então para a nossa entrevista. Uma das entrevistas mais importantes que essa live terá em toda a sua história, sem dúvida nenhuma. Muito boa noite, Stefano. É um prazer recebê-lo por aqui. Boa noite, Henrique. Tudo bem, cara? Estou acompanhando Tudo aqui bom. como ouvinte aqui, cara. Que vol na Lira Turca, hein, cara? Assim, Nossa. e falam que é só o Bitcoin que é volátil, né, cara? Então, pô, Exatamente. 15% de gap, é isso? Foi isso que você me falou, 14, 15% de gap. Que loucura, É, cara. abriu com 14, 15, chegou a bater 17, agora há pouco acho que estava por aí, uns 13, 14%, mas de toda forma, é o que Cara, eu venho brincando no Twitter recentemente, Stefano, eu tenho falado assim, que de fato eu fiz um aporte em criptomoeda através do fundo de vocês, pouco tempo atrás, e eu legal. escrevi lá, eu falei, pessoal, assim, com essa volatilidade que a gente está tendo na Bolsa, eu não sei que vocês falam tanto de criptomoeda. E agora a gente está vendo a moeda também, né? Moeda de fato da Turquia. Mas só para fazer uma introdução aqui, pessoal, quem está aqui comigo hoje é o Stefano, ele é da Hashdex, uma gestora de criptomoedas, carioca. É a maior referência, eu diria, hoje do mercado aqui no Brasil. Vocês devem ter acompanhado ao longo dessa semana muitas notícias saindo, né, referentes à gestora, porque eles estão criando um ETF, que vai ser o primeiro ETF, se não me engano, na América Latina, né, Stefano, referente a criptomoedas, se eu não estou enganado. Sim, a gente listou, né, o primeiro ETF do mundo, né? A gente teve a primeira permissão, né, de um regulador que foi na Bermuda Stock Exchange, que fica embaixo do guarda-chuva da Bolsa de Miami. Não sei se todo mundo sabe, mas existe uma bolsa em Miami, mais focada em opção e opção de equities. Então a gente listou primeiro, né, numa bolsa não tão conhecida, né? Então acho que os desafios também, né, de repente o esforço que o mercado estava em ter um ETF aprovado na SEC, então a gente acabou sendo o primeiro numa bolsa talvez menos conhecida, mas sim a aprovação da CVM é um marco, né, para a indústria de cripto no Brasil, né, onde a gente vai distribuir o primeiro ETF de cripto do mercado local. E esse ETF ele vai replicar a nossa basket, né? Vai replicar o nosso índice, que é um índice de cripto
que foi criado junto com a Nasdaq, né? O Nasdaq Crypto Index. Então, sim, e inclusive foi semana passada, então o assunto está super atual. Eu até peço humildemente perdão que eu não vou poder dar muitos detalhes sobre a oferta. A gente está em período de silêncio, então nas próximas semanas, eventualmente semana que vem, para quem tiver curiosidade, é só entrar em contato com a sua corretora para ter acesso às informações, então cronograma, eventualmente tamanho de oferta, mas sem dúvida, tá, Henrique? É um momento muito especial para estar falando dessa classe de ativo. Perfeito. E que prazer o nosso em recebê-lo exatamente nesse momento, um marco Time de bom. fato. Time bom. Eu até quando fiz o convite eu não sabia que isso já estava acontecendo, né? Assim, não, eu estava acompanhando o noticiário da listagem lá fora, né? Mas eu não Sim. sabia que já estava para acontecer aqui. E aí Sim. quando saiu a notícia eu falei, putz, maravilha, né? Parece que eu acertei no time. É isso, muito. Na veia. Na veia. Na Isso. Mas para o pessoal que não sabe, então, o ETF está sendo lançado muito em breve, mas a Hashtag já possui hoje alguns fundos, né, que investem em criptomoeda, a depender do perfil, né, do investidor, se é um investidor qualificado, então se é um investidor profissional, tem acesso a alguns diferentes, né, fundos, pelo que eu acompanho. Mas de toda forma, essa possibilidade de você investir em criptomoedas através de uma gestora, portanto, já ocorre hoje, né? Para quem não conhece a Hashdex, portanto, eles, né, estão plugados a diversas corretoras e também a Guide Investimentos. Se você está na Guide, você tem acesso ao pessoal de lá. Bom, vamos começar falando aqui, embora esse produto esteja em pauta, a gente vai conversar um pouquinho sobre criptomoedas no dia de hoje. Eu acho que o assunto está cada dia mais quente, as pessoas estão buscando entender como isso funciona, Stefano, como isso funciona de toda forma, né? Eu que acompanho o mercado todos os dias me pego surpreso com algumas questões relacionadas a cripto, não sou especialista nisso, digo direto no Morning Call. E eu queria começar a falar sobre isso. Obviamente que não tem como a gente fugir, né? Assim, apesar de hoje a gente ter muitas criptomoedas, a principal delas é o Bitcoin, tá aqui do meu lado, até deixei aqui para o pessoal observar. Muito legal. O gráfico aqui não dá para ver muito bem, mas vocês podem imaginar, né? O Bitcoin em dólar, isso daqui. Uau. E eu queria entender, assim, o patamar de preço veio, né, oscilando muito pouco até 2016. Acho que em 2016 começou a ter, né, uma evolução muito grande ali em termos de preço mesmo. Saiu de $1.000 a moeda para mais de 14 mil no fim de 2017. Afundou no começo de 2019, né, foi bater ali os $3.417, pelo que eu vi aqui, próximo do fundo. E eu queria que você explicasse para a gente, Stefano, esse panorama, esse passado, o que criou esse valor, o que fez com que investidores se sentissem desconfortáveis para que houvesse essa grande volatilidade, enfim, um panorama de um especialista, por favor. Excelente, Henrique. Então, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Parabéns por ter acertado no timing, sem querer, né? Então, é a nossa última live antes da gente começar a divulgar sobre o ETF. E agradecer muito essa parceria com a Guide, vi que a Samantha também entrou aí, é um prazer para a gente estar aqui, né? Então, eu brinco que é importante talvez compartilhar isso, porque hoje tá fácil, né, ser amigo nosso, né? Mas na época ali, quando o mercado para baixo, ali a gestora com, né, talvez não tinha nem 1.000 cotistas, né? Hoje a gente está com 61 mil cotistas, a gente está encostando em 2 bi, graças a Deus. E é que o mercado mudou de patamar. Claro, teve trabalho nosso, teve muito trabalho da gestora, mas o mercado mudou. Então, ótima pergunta, né, para criar talvez uma pedra fundamental, né, o que é isso, o que ampara, né, e talvez o que difere, né. Então, muito importante você falar, né, do price action ali de 16, 17, né, então quando o mercado ele encosta pela primeira vez ali em algo próximo, talvez aos milhares de dólares por Bitcoin, né, ele encosta ali nos 19.680, para ser mais exato, ali ele chegou a piscar $20 mil em algumas bolsas, depois ele voltou, né, encostou ali 3.500, 3 e baixo, e hoje ele está no all-time high, né, então chegou a tradear ali no final de semana passado, aí perto de $62 mil, 61,7, para ser mais exato, e depois voltou, né, com uma volatilidade aí um pouquinho maior do que da lira turca, mas acho que talvez para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez e naturalmente tem aquela sensação de que está chegando no final da festa,
né? Porque você vê aquele gráfico lá de 50 centavos para 50 mil, né? Você fala, bom, legal. Qual é o próximo Bitcoin? Né? Inclusive, a gente recebe esse tipo de pergunta, né, nas lives, até no nosso site, assim, fala, bom, eu quero os Bitcoins que ainda não subiram. Né? Então, o Bitcoin, ele assumiu até uma figura meio como Gillette, né? Então, não é uma lâmina de barbear, é Gillette. Então, o Bitcoin meio que Aham. virou a brand, né, de cripto. Sim. Mas o que eu acho que é importante aqui destacar? Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma inovação, tá? A gente está falando de uma revolução tecnológica, e graças a Deus não é só o Stefano falando, o Ray Dalio, ele mencionou isso, né? Para quem não conhece o Ray Dalio, né? O fundador da maior gestora hoje do mundo, né? Com quase 200 bi sob gestão, ele que não gostava muito desse meio, não estou dizendo que ele goste hoje, mas acho que ele gostava bem menos do que ele gosta hoje, acho que na escala ali, e classificou o Bitcoin como a hell of an invention, né? Então uma grande invenção. Então, para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, o que é o Bitcoin e o que são os criptoativos, né? E humildemente a gente fala criptoativo, tá, Henrique, que talvez seja mais generoso com a desconstrução mental que isso aqui demanda, né? Porque você fala moeda, aí você já pensa Banco Central, meta de inflação, política monetária, né? Presidente podendo dar um chute na canela de governo, da liderança do Banco Central. Aqui não. Né? Então, por isso que eu acredito que criptoativo ele seja mais generoso. Né? Então, por que ativo? Né? Porque é o criptoativo que é a sua porta de entrada para você participar de uma rede, né? Que tem N propriedades e cada uma talvez busque resolver um determinado problema. Tá? Agora vamos falar então especificamente do Bitcoin, que além de ser o mais polêmico, ele é o maior, né? Inclusive é a maior posição da nossa carteira, né? Que o nosso índice ele é balizado em valor de mercado, né? Ele é ponderado por market cap. Então, por mais que muita gente comente desse momento que você falou ali, 16, 17, um bull market expressivo, com um bear market super doloroso, mas eu acho que vale a pena talvez a gente voltar um pouquinho no tempo e entender como tudo começou, né? Então, esse protocolo ele começa em outubro de 2008, né, com um paper assinado por Satoshi Nakamoto. Apesar de eu ter olho puxado, eu não sou o Satoshi Nakamoto, eu não sei quem é ele. Adoraria ter tomado um chopp com esse cara, mas não faço ideia quem é ele. Tá? Eu sou só um súdito dele. Então, outubro de 2008, o PDF vem a mercado. Ele vem para a sociedade. E aí, 3 de janeiro de 2009, essa linguagem computacional definida, né, por esse protocolo, criada por esse protocolo, ela passa a ser adotada por um grupo crescente de computadores, também chamados de mineradores, né, que no início era um banco imobiliário de nerd, né, eu mesmo falava isso, eu era um cara de renda fixa do Pacto. Então imagina a heresia, e eu sou bem mais velho que você, isso não é bom, isso é ruim, né? Então imagina a heresia que era para mim alguém falar que se criou uma moeda. Eu falo, criou nada, cara. Esse banco imobiliário de nerd aí, né? Você enfia 200 milhões de dólares, vai para zero, vai para negativo. Né? Bom, e aí, então, 3 de janeiro de 2009, começam a ter os primeiros registros. Né? A primeira cotação, né, talvez virtual, é de uma pizza, na verdade, 2 pizzas, né, que foram vendidas por 10 mil bitcoins. Então, eu tenho poucas coisas na vida dá para você dizer que você tem certeza absoluta. Essa eu tenho certeza. Essa, para sempre, vai ser a pizza mais cara da humanidade. Nenhuma pizza vai ser mais cara do que essa. Foram 10 mil bitcoins. Né? E aí ele começa, então, com fração de centavo de dólar, né? E crescendo, né? E também com muita polêmica, mas também causando fascínio, né? Em quem começa a estudar isso aqui. Ele primeiro ele cria paridade com o dólar, então e obviamente isso não estava na CNN, não estava num bate-papo de guide, né? Não tinha uma hashtags ainda, mas assim, quando ele bateu 1 para 1, a comunidade já falou, bom, então beleza, né? Que legal, já 1 para 1 com o dólar, atingiu a paridade ali, seria tipo, sei lá, a URV pra gente, que a gente comemorou um pouquinho, depois, né? Que saudade, né? Mas aqui, na verdade, do 1, ele continuou crescendo, né? Então, 1, aí depois 10, depois 100, depois 1.000, depois 10 mil, quem sabe 100 mil dólares, né? Agora, o que eu acho que é importante a gente entender turma, a gente está falando de uma rede, tá? Então, o Bitcoin é uma rede, tá? Que permite, né,
que, por definição, indiferente do que acontece fora dela, ela vai ter a mesma quantidade de unidades, que são os 21 milhões de bitcoins, né? Que não importa o momento da história, se for amanhã ou daqui 1000 anos, né? Não sei, daqui a pouco com reposição de órgão, talvez o ser humano não morra nunca mais e você consiga viver ad eterno. Esse protocolo também pode, né, preservar, né, a essência energética financeira de quem participa dele, porque a base não vai mudar, tá? Agora, o que a gente consegue notar de diferente no que está acontecendo agora, no que aconteceu lá no início, ou mesmo lá o nerd lá que aceitou pagar 10 mil bitcoins, né, por uma pizza, né? Então, deixar claro também que o cara, se ele paga 10 mil bitcoins por uma pizza, ele tem muito mais, né? Então, é que nem você achar, poxa, o cara pagou aquilo num Van Gogh? Porque ele tem bem mais que isso. Tem então, bem assim, mais. Então, tem uma frase que é boa assim, se o prazo... if the price offends you, it's not for you, né? Então, se o preço te ofende, não é para você. Não é para você. Não é para você. Faz parte. Mas o preço ele tá certo. Mas eu vou falar que eu vi alguns vídeos desse rapaz, depois o pessoal entrevistando ele, né? Putz, como que foi lá? Você pagou 10 mil bitcoins. Isso hoje em dia, se você pegar em reais, eu não sei quanto que dá, mas dá alguns bilhões de reais, né? Dá. Aí ele sempre declara como se estivesse tranquilo, pelo menos você vê ele falando, não, fazia parte, até tô feliz por fazer parte dessa história, mas no fundo dá para sentir uma dor no coração dele. Claro, claro. Né? Até porque, cara, no retrovisor é mole, né? Assim, na estrada lá sentada ali, aí, direita e esquerda, né? Retrovisor é mole, mas concordo contigo. E aí o ponto é o seguinte, né, para talvez definir os momentos de evolução desse protocolo. Então, 2009 começa, tá? Imagino que até 2012, 13, é basicamente um banco imobiliário de nerd mesmo, né? Então é mais a comunidade mais geek. Eu sou um belíssimo de um nerd, então não estou falando mal de nerd aqui, mas eu acho que assim, são perfis, né? Então, 2009, 2012, a gente vê mais uma turma mais de tecnologia, né, participando até da evangelização, né? 2012 ali para 2015 a gente começa a ver talvez exchanges, né, maiores. Então, para quem não sabe, uma exchange é uma corretora no mundo de cripto, né, que cria uma infraestrutura tecnológica para que você troque moeda fiduciária por criptoativos, né? Então nasce uma Coinbase, né? Nascem as exchanges. Até a título de curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas a Coinbase, que é uma exchange nos Estados Unidos, né? É a maior exchange com regulação e tudo mais. O valuation, né? Ainda pré-mercado, né? Não foi divulgado, mas a abertura de capital da Coinbase ela está sendo negociada a 100 bi de dólar. Então, cara, 100 bi de dólar, Henrique, era o Facebook, cara. E lembra, né, quando veio lá o Facebook, esticado, acho que era a Goldman e mais outros 2 brokers, assim, falam assim, a Goldman tá viajando, 100 bi de dólar para uma empresa da internet, e aí, cara, é só olhar o preço do Facebook hoje, né? Então, o ponto aqui são perfis diferentes que amparam uma mesma narrativa e com justificativas diferentes. Então, a galera ali de 2009 a 2013 estava talvez naquele mote assim, isso aqui vai ser maior que Wall Street, isso aqui, né, eu quero viver no Mad Max ali, quero andar de lança-chama na rua, sei lá. Mas assim, não parava tudo isso ali, né, de cypherpunk e tudo mais. Legal. Agora, 13 até talvez 17, aí a gente começa a ver um pouco mais de varejo, seja por curiosidade legítima, ou seja por ganância, se posicionando. A gente vê também o boom lá dos ICOs, né? Para quem não sabe, então, o ICO é um IPO de cripto, também trazendo fluxo, né? E até então o institucional ele não tinha como se posicionar. Então, o institucional ali com o telefone preto dele lá, ele falava, cara, esse banco imobiliário de nerd aí não para de me incomodar. E aí nasce o primeiro futuro, né, que para a comunidade cripto, na ocasião, a ideia de que o futuro de Bitcoin seria algo para levar o preço para outros patamares, né? Falou, nossa,
agora vai, né? E assim, essa comunidade já sempre tem esse agora vai, né? A questão é em que mesa que esse agora vai estar. E aí, cara, vem o futuro na Bolsa de Chicago, se eu não me engano, foi CME o primeiro. E aí, cara, meio que crava lá a bandeirinha do all-time high ali, que era o 19 alto, e, cara, vem uma raquete infinita, 19 para 15, 15 para 12, 12 para 9, para 5, né? E fez esse bear market. Mas no final, isso foi só uma resposta do institucional. Fala, cara, cada um faz o que quer, mas você tem que aceitar a minha opinião. E se eu tenho um veículo para me posicionar contra você, cara, eu vou te amassar. Isso é o mercado, né? E aí, fazendo um gancho do que está acontecendo agora. Então, 18, então vai, 18, 19, né? Foi esse bear market ali que você falou super bem. E aí a narrativa do Bitcoin ela começou a amadurecer, né? Finzinho de 19, e aí eu acho que 2020 ela foi escancarada, né? E não por mérito, talvez, do Satoshi, mas talvez pela forma como a sociedade e o sistema financeiro reagiu à pandemia, né? E eu tenho que ter muita humildade aqui. Tem uma frase que meu avô falava, né? Meu falecido avô, que ele falava o seguinte: para você criticar alguém, você tem que fazer melhor, né? E, cara, se eu tivesse com o sapato de central banker aqui, talvez eu faria igualzinho, porque imagina você estar lá, sentado na tua mesa lá, com o presidente do Banco Central de qualquer país. Aí chega lá a turma lá e fala, então, Henrique, tem criança chorando, tem velhinho morrendo, o hospital está lotado, a economia fechou. E aí? Mas, cara, imprime dinheiro, cara, vambora, né? Vamos tentar fazer esse negócio rodar, né? E no final, o central banker não é o Darth Vader, cara. Ele quer que a economia dele dê certo, né? Essa é a missão principal dele. Ele quer que a moeda circule, né? Agora, trilhões foram emitidos. Eu confesso que eu tenho até dificuldade de falar trilhão. Bilhão a gente está acostumado. Trilhão é duro, né? É uma outra... totalmente imensurável, né, na nossa cabeça. Exato, não dá para saber, né? Então, assim, até me corrige que você está mais no macro do que eu. Então, poxa, ano passado só nos Estados Unidos foram 4 tri, né? Agora aqui, já na liderança do Biden, já foi quase 2, 1,9. Parece que vem mais. E o ponto aqui cara, eu não estou criticando, mas isso tem uma reação, né? Então, num momento onde, de repente, a economia volta, traciona, esse dinheiro não vai embora, né? E, eventualmente, a gente vai ver uma pressão de preço. Então, para fechar também, para não me alongar muito, mas, assim, talvez, esse evento, né? Esse fenômeno, talvez, da banalização dos trilhões, né? Que é difícil mesmo falar. Eu quase falei bilhão 2 vezes, você percebeu, né? Então, a banalização dos trilhões com T, né? Amparou muito, primeiramente, talvez, alguns gestores institucionais de como eles poderiam, talvez, se defender de um eventual cenário inflacionário. E aí vem Paul Tudor Jones, né, um billion dollar guy, com o seu fundo de dezena de bilhão de dólar alocando em Bitcoin, né, publicamente, né? E aí a gente vê outros gestores começando a se posicionar. Então, um outro cara que fez muito preço, né? O Stan Druckenmiller, que ele foi sócio do Soros, hoje ele tem o family office dele, ele é dos billion dollar guys ali de hedge fund, ele é o mais billion dollar guy, é um cara de 4 bi. Também defendeu o ouro, defendeu o Bitcoin. E a gente tem um fenômeno atual agora que, além dos gestores macro, tem gestores macro que odeiam Bitcoin, né? Vamos relembrar aqui o famoso e abençoado Warren Buffett, que ele defende que o Bitcoin é veneno de rato, rat poison, né? E aí se perguntaram para ele, na época que teve a puxada, acho que de 6 para 12, de 6 para 15, né? Nem tinha pandemia. Falou, poxa, Warren Buffett, se era veneno de rato a 6, o que é agora? Ele, veneno de rato ao quadrado. Assim, então, o cara tá nesse call, ele tá, né? E ele tem o direito de fazer o que ele bem entender. Mas uma coisa que é recente, né? Então, além dos gestores macro, o movimento das tesourarias de empresa, tá, Henrique? Então, sim, se eu tivesse que talvez, acho que explorar um assunto que ainda pode fazer muito preço, são mais CFOs ou mais CEOs e tesoureiros de empresa tomando decisões similares ao que fez o Michael Saylor. Então, para quem não conhece o Michael Saylor, fica um humilde convite aqui.
Ele é o fundador de uma empresa de business intelligence que fica nos Estados Unidos, tem capital aberto e é uma empresa de bilhão de dólares de valor de mercado. E ele alocou uma parcela do caixa de longo prazo da empresa dele em Bitcoin. Então foi o primeiro cara numa empresa de capital aberto que chegou lá para o CFO e falou, ó, comprei Bitcoin, buca aí. Então, sei lá como é que foi o livrinho de execução do cara. E aí ele começou a puxar outras casas e a que mais fez preço, né, até pelo Twitter enlouquecido do seu fundador, que é a Tesla. Né? Então, a Tesla alocou $1,5 bi, né, do caixa de longo prazo em Bitcoin, acabou fazendo muito preço. E até um ponto importante, antes de também não alongar muito na pergunta, mas a gente talvez tenha que separar os papéis do Elon Musk. Né? Então, tem o Elon Musk que, de repente, assume até uma postura de adolescente ali no Twitter dele, né? E ele faz o que é o alter ego dele, sei lá, ele faz o que ele quiser no Twitter dele, mas, ao mesmo tempo, foi o CEO / founder Elon Musk que convenceu, né, o board da Tesla a alocar $1,5 bi no caixa. Então, eu acho que ia tentar separar isso, tá? Ele não é um mago de preço, né? Para quem está olhando para ele como mago de preço, cara, humildemente eu sugiro que revisite seus conceitos, tá? A questão aqui é estar exposto, né? E certamente para os acionistas dele, talvez tenha sido essa tese, de falar, olha, a gente tem uma parcela grande aqui de caixa, né? E nesse cenário onde muito mais dinheiro está sendo colocado em liquidez, talvez isso aqui seja um gelo que está derretendo ali, a gente não percebe, né? Então vou alocar. Tá? Então acho que em resumo é isso. Acho que hoje, apesar de parecer esticado, apesar de parecer que é o final da festa, assim como pareceu para mim que era o final da festa, quando eu entrei lá, $200 lá em 2013, são outras pessoas que estão participando agora, né? Assim, imagina que é o Camarote Salvador ali, mas agora tem uma turma muito mais alto nível do que era a turma que estava lá em 2009, 2012. Então, é isso. E até me orienta, tá, Henrique? Eu estou vendo que tem algumas perguntas ali, não sei como é que é o modelo que você opera aí. Eu comecei a falar sem parar, então me fala aí. Fechado. Foi ótimo que, assim, essa contextualização já conversa com algumas coisas também que eu tinha aqui meio que preparado para perguntar, então, de toda forma, a gente já caminhou dentro do contexto. Então, assim, até você tinha falado, né, sobre essas empresas que estão começando a utilizar o seu caixa para investimento em Bitcoin. Se não me engano, aqui no Brasil a gente teve o primeiro caso, pouco tempo atrás, o pessoal lá da IUB, tinha o Bernardo da IUB, eu vi que ele colocou no Twitter, tinha saído uma matéria, acho que na Exame, enfim, que eles começaram a fazer isso aqui também no Brasil. Bom, perguntas, né? Eu acho que, assim, essa dúvida referente ao all-time high, né? A gente já teve muitos all-time highs e assim, é muito difícil para a gente prever, porque quando você está analisando uma empresa, assim, por mais que haja diferentes premissas, né, dentre os analistas, o conceito é o mesmo. Você traz o valor presente, fluxo de caixa, descontado, né, enfim, pela taxa em questão, e aí você vai chegar lá num valor, a empresa está negociando a outro, você vai ter uma decisão ali. E paga teu múltiplo ali, que está na tua cabeça. E o múltiplo que talvez seja a parte mais sensível aí. Mas quanto a Bitcoin, não é muito simples de se fazer isso, né? Assim, para entender o que seria um valuation de um Bitcoin. Imagino que isso esteja ligado a algumas variáveis que não entrariam no modelo normal de uma empresa, né? Como o fato, como você acabou de dizer, né? A aceitação de empresas a utilizar, né, desse instrumento, talvez para investimento de caixa, mas qualquer outra questão referente a isso. Do outro lado, cheguei a ver uma notícia, acho que na semana passada, que a Índia poderia estar meio que perseguindo, né, pessoas que possuem em conta criptomoedas ou até mesmo que tradam criptomoedas, porque há um receio, né, quanto a transferências de criptomoedas, afinal você não consegue, né, saber muito bem quem transferiu para quem, e é utilizado, querendo ou não, né, por enfim, criminoso. Pessoal que alguma galera que não faz coisas tão aceitáveis assim na sociedade.
Mas, de Sim. toda forma, eu quero entender, assim, hoje, né, o que a gente pode ver para conseguir aportar no Bitcoin no seu all-time high? O que deve ser o principal trigger? É a aceitação de algumas empresas? É algum, enfim, Ótima o pergunta. avanço do próprio mercado? Né? Ou, do outro lado, algumas questões mais macro, governos pesando. O que vai fazer preço ao longo dos próximos anos para a gente ver, de repente, esse Bitcoin a 100 mil, como você tinha comentado um tempinho atrás? Bom, primeiro, galera, não estou dando código de preço, pelo amor de Deus, tá, Henrique? Então, além Com de Silent certeza. Period, código de preço, cara, o Bruno Souza, meu sócio aqui, o cara já vai mandar uma demissão sumária aqui. Mas vamos lá. Eu acho muito legal o que você falou, e tem uma coisa que talvez ela seja contra-intuitiva, que é a relação de risco e preço, né? Então, poxa, muita gente fala, poxa, se eu tivesse comprado o Bitcoin, talvez, sei lá, a $10, ou a $100, ou a $1.000, poderia, mas, cara, daria tanto trabalho, entende? Então, eu acho que o ponto principal aqui ah, o Bitcoin é um tri, que é onde ele está agora, né? Antes de entrar na nossa live abençoada aqui. Então, o Bitcoin é $57 mil, ele é um pouquinho acima de $1 trilhão, né? Legal. Então, $1 trilhão, né? E ele está entrando agora, talvez, com a pompa e circunstância do mercado financeiro tradicional, que é ter um ticker, né? Ter corretoras de alto nível distribuindo e tudo mais. Então, o ponto ele só chegou, né? Ele só recebeu esse convite aqui para participar do baile de gala pelo tamanho que ele tem agora, né? Senão ele ficaria ainda naquele denial ali, né? Então, assim, eu imagino que talvez no pequeno WhatsApp dos maiores gestores da Terra, os caras olhavam lá e falavam, cara, 10 bi, beleza. 100 bi, sério? Tá bom, 100 bi, ok. Um tri, puta, não dá para ignorar, né? Então, eu acho que o ponto aqui é o seguinte, sim, está esticado, sim, pode ter correções de 30%, 40%. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas janeiro e fevereiro já tiveram, tá? Então, o mercado bateu 42 ali, numa notícia de que alguns bancos grandes estavam começando a entrar, tomou uma raquete até $30 mil, então uma belíssima posição aí da casa de 30. Fevereiro foi quando veio a notícia, né, da boleta do Elon Musk, 58, né, que foi ali o all-time high ali de fevereiro, voltou para 43, né, e agora 62, agora estamos, sei lá, perto de $57 mil. Então, eu acho que o ponto aqui tentar ainda não olhar isso como um play natural, né, onde a gente está acostumado a olhar Magazine Luiza, Banco do Brasil, igual eu estava vendo lá, estou acompanhando a live desde o início, eles falam de Banco do Brasil e tal, porque no final, as empresas que a gente opera hoje no mercado financeiro tradicional, além delas já terem uma mecânica de criação difundida, que é fluxo de caixa, equity e alavancagem e bônus, né? Elas já nasceram talvez nesse palácio real chamado mercado financeiro. Ele já está lá dentro. Então já vai ter analista fazendo relatório, initial coverage, já vai ter os caras lá, né, recomendando buy, sell, neutro. E o Bitcoin ele ainda não entrou nisso, né? Ele está começando a entrar nisso. Então, primeiro, é um marco não só para a Hashdex, mas é um marco para a indústria de cripto, os institucionais poderem se posicionar sem ter a necessidade de via derivativo. O cara se posiciona cash. Então, no momento que o cara se posiciona cash, ele pode carregar isso pelo tempo que ele quiser e ele não vai ser estopado por um fluxo que venha de algum outro lugar. Então, eu acho que isso é um marco, né? E o segundo ponto o Forbes definiu super bem, o impacto que vai ter no momento que outras empresas ou outras tesourarias ou outros investidores também se posicionarem. Tá? Porque, no final, um setor que ainda tem muito caixa é o setor de tech. Né? Então, né, e todo mundo que. E o Wall Street ainda penaliza, fala, cara, por que a Apple tem tanto caixa? Né? Por que
pode ser uma ironia, mas no final, talvez sejam esses caras que diminuam ainda mais o risco. Tá? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas imagina se de repente o próximo cara fazer isso é o Tim Cook. Nem sei se ele ainda é o CEO da Apple, já mudou, mas imagina, se, sei lá, o impacto que isso vai ter. E assim, preço é só um detalhe, mas no final, um posicionamento estrutural de uma empresa com caixa da Apple, ele diminui ainda mais o risco do protocolo, porque são mais pessoas que estão lá for the long run. Tá? Então, se eu tivesse que resumir, eu acho que seriam três coisas principais. Regulação. Tá? Então, vamos puxar a orelha aí as pessoas que estão nesse protocolo, que queriam essa vibe mais do Mad Max ali, libertário, lança-chama. Tudo bem, tem mercado para eles também, mas para esse mercado crescer, ele tem que ter a regulação, ele vai ter que, né, se sujeitar a determinados conjuntos de regras, então a regulação é super importante. A bênção da CVM é um sinal super positivo. 2, a estrutura intelectual, né, que engloba o mercado financeiro, trabalhando a favor do Bitcoin. Então, imagina você ter todos os researches da Terra fazendo o initial coverage sobre Bitcoin. Cara, em algum momento aparece talvez um modelo de valuation ali, né? Um Network Adoption Model. Né? Então, é a primeira commodity digital com um serviço, alguém vai fazer. Né? Eu tive no início da gestora ali, eu falei com um fundo grande do Rio de Janeiro, aí ele falou, rapaz, que trabalho difícil, né? O gestor bem mais velho, que trabalho difícil. Você está falando do mercado de opções sem ter o Black Scholes, né, cara? Eu falei, cara. Assim, e o ponto o Black Scholes ele veio depois, concorda, Henrique? Ele não veio antes. Então alguém olhava lá, não, vamos lá, então, call de, sei lá, X, de uma ação. O cara olhava, 50 centavos. O cara dava preço. Não estou dizendo que ele ganhava dinheiro com esse negócio, mas alguém começou dando preço e aí aparecem os modelos. Então, regulação. 2, a capacidade intelectual dos talentos hoje que trabalham no mercado financeiro. E 3, a participação de players com não só com poder de fogo financeiro, mas também com reputação. Tá? Então, eu acho que se tivesse que resumir, era isso: a regulação, né, a capacidade intelectual que o mercado financeiro tem, que todos os talentos, a grande maioria dos talentos está aqui, e a participação. E aí, a gente vai ver vai ser exuberância, vai devolver, né? Então, e talvez a gente veja preços mais altos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver preços mais altos que também não são só de investidores como o Michael Saylor, como o próprio Tesla, ou imagino com muita humildade que sejam os investidores do nosso abençoado Hashdex hoje, que é para pegar entre 1% e 5% do patrimônio e olhar daqui a 5 anos. Né? No momento que o Bitcoin começa a subir, vai ter aquele cara, vai ter um Peter Schiff, ou vai ter algum outro cara que era um hater de Bitcoin, que vai falar, cara, não estou acreditando. Cara, vou deixar esse mercado passar. Então, assim, aí ele vai comprar talvez o primeiro Bitcoin dele, sei lá, a $90 mil, aí o outro a 100, o outro a 110, e aí põe a bandeirinha lá, aí o mercado corrige, porque tudo corrige. Aí o mercado corrige mais 40%, então ele comprou lá um médio de 106, o mercado vai para $60 mil, que é onde está agora, na cara dele. E ele vai passar talvez 2 anos da vida dele falando que ele entrou numa pirâmide. Então, cara, pirâmide não vale $1 trilhão. Né? Claro que vão ter exageros, mas o ponto tem muito player institucional, com muita bagagem, até não só financeira e intelectual, mas de histórico mesmo, de reputação, que está se posicionando aqui. Né? Então, talvez até os exageros para cima e para baixo, eles sejam menores do que a gente viu nesse ciclo que você falou. Para mim, esse é o ciclo mais rico que você falou. Você escolheu super bem, tá, Henrique? Porque ele tinha um pouquinho de varejo e um pouquinho de institucional começando a participar. Mas ainda tem muita gente achando que isso aqui é para você ficar rico da noite para o dia. Né? E o que deixa rico é trabalhar, né, cara? Não tem outra saída. Né? Então, é isso. É isso aí.
Bom, Stefan, a gente já está quase batendo o horário que a gente tinha combinado aqui. Na verdade, era 30 Foi minutos, mal. né? Falei sem parar. Tá até foi um mal. pouquinho mais. Não, para mim é ótimo. O que eu mais gosto é isso. Domingo aqui tendo uma aula e... Não, e tá alto ali, né? 120 pessoas, irado, cara. Muito bom. Pô, pessoal bacana. Adorando, com certeza. E participando Bacana. muito aqui no chat também, pelo que eu tô vendo. Eu gostaria de só pegar mais uma pergunta que eu tinha preparado aqui. E depois, eu acho que talvez, se você quiser comentar sobre mais alguma coisa, reforçar a mensagem que você passou no início também, fica à vontade. Mas tem uma perguntinha que eu não posso deixar passar, que é uma curiosidade minha e que muita gente me mandou ao longo do dia também. A respeito, a gente falou muito de Bitcoin, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais agora sobre as outras moedas. Se eu não me engano, eu estava vendo, né, o ETF de vocês, se não me engano, é algo em torno de 75% em Bitcoin, né? E 16% Ethereum, se não me engano, ou algo mais do que isso, e algo em torno de 1% as outras, né? Você já explicou que é baseado, né, no valor de mercado de tais moedas, né? Pelo menos essa composição, pelo que eu entendi. E eu queria entender, de toda forma, qual que é, né, a perspectiva para esses outros nomes, né? Se vão sempre caminhar, né, como acompanhando uma empresa-mãe, né, um norte seria o Bitcoin, ou cada uma vai separar e vai ter seus próprios objetivos em diferentes mercados, se tem alguma potencial que faz muito sentido chegar e de repente mudar esse mercado mais uma vez. Então, se comentar um pouquinho mais sobre essas outras, por favor. Não, muito, muito bom. Então, assim, eu estou vendo a turma, né? A turma da Cardano ali, o ADA vai explodir. Então, o ADA, para quem não sabe, é o Cardano, né? Do DOT, que é o Polkadot. Então, assim, a gente criou talvez o primeiro índice, de eventualmente outros índices que podem aparecer, da maneira mais conservadora possível, né, que tem 4 pilares principais, né? Então, tem que ser listado numa exchange, tem que ser listado em 3 exchanges com regulação, ele tem que ser suportado por 2 custodiantes, né, Fidelity, Coinbase, né, dentre outros. Ele tem que ter 0,5% da liquidez do maior, que no caso é o Bitcoin, e tem que ter 0,5% de market cap do mercado completo. Então, é uma barra alta, né? Até pelo fato do o Fernando está perguntando do Bitcoin tem lastro lá. Vou até pegar, me perdoe mudar o foco aqui, mas assim, é só pegar uma live abençoada que eu fiz com ele, que ele deu uma aula sobre lastro. Obrigado pela audiência, Uri. Mas assim, mas voltando, a gente seleciona as maiores, tá, Henrique? Assim, eu acho que esse é o ponto principal aqui. Tem muito potencial, cara? Tem. Tá? Todos esses projetos, eu não posso dar opinião aqui, mas assim, todos esses projetos que a turma falou, tem um time de desenvolvedores muito, muito, muito forte, né? Então, por exemplo, Polkadot, um dos fundadores do Ethereum, ele é o cara, né, que iniciou o Polkadot, por exemplo. Mas falando um pouco, então, dos projetos do índice e o potencial deles, tá? Então, voltando ao Bitcoin, pelo fato talvez só de ser quase que mandatório, né? Que não mandatório, mas assim, faz muito sentido que ele cresça e os outros vão junto, né? Igual você falou ali, mais ou menos o large cap e os small caps, as mid caps vão junto ali, né? Então, o meu ponto é o seguinte: vamos imaginar que em algum momento da história, sei lá, 5, 10, 20 anos, não consigo precificar, mas acho que hoje tudo é mais rápido do que era antigamente, né? Imaginar o seguinte: o Bitcoin ele pode ser o colateral desse mundo digital que está nascendo agora. Tá? Então, vamos lá. Como é que era o kit trader na minha época de Pactual lá, raiz? Então, você sentava lá, ganhava 2 telas de Bloomberg, igual essa tua aí que está na tua tela, sentava. Então, parabéns, vamos começar. Então, 2 telinhas de Bloomberg, um telefone preto, 10 milhões de dólares de Treasury. Aí o tesoureiro falava, boa sorte, hein? Tá? Make me proud. É esse o modelo, né? E aí, cara, assim, dependendo da tua performance ali, pô, tu era mandado embora, tu era estopado, ganhava dinheiro, né? Aí é o jogo. Mas, de novo, você sentava na tua mesa, 2 telinhas de Bloomberg, 10 milhões de dólares de Treasury, colocava Treasury em margem e operava. Ligava para os brokers e operava. Beleza. Talvez, tá, num futuro próximo, o Bitcoin ele seja esse colateral desse mundo digital. Esse colateral é depositado em margem em projetos emitidos, em ERC20 tokens, então projetos emitidos a partir da blockchain do Ether.
e aí você vai alocar esse seu colateral conforme seu call. Aí você vai falar, puta, Polkadot é legal, Dogecoin... Ah, voltou. Não, que apareceu aqui uma Voltou. mensagem aqui. Tá me ouvindo, Henrique? Travou? Voltou, né? Não, tranquilo, Tá. pode continuar. Ah, legal. Então, beleza. Então, imagina o seguinte. Então, você pega o teu colateral no mundo digital, Bitcoin, deposita em margem e passa, então, a poder alocar o valor financeiro, não sei se a palavra certa é financeiro, né? Mas o valor de alavancagem que esse colateral te dá, e aí você passa a definir quais projetos você vai estar exposto. Aí eu falo, cara, eu acho que o Polkadot é legal, eu acho que o Dogecoin não vale nada, é o Elon Musk brincando de Deus, né? Aí não é minha opinião, galera, pelo amor de Deus, mas aí cada um consegue se posicionar. Então, primeiramente, o mercado precisa de um colateral, precisa da plataforma, tá? Então, por mais que muita gente critique, né, a dificuldade do Ethereum mudar para Proof of Stake, tem os maximalistas que acham que só existe o Bitcoin, não existe mais nada. A nossa humilde visão é que talvez o mercado vai precisar de um colateral, né? E ele vai precisar de uma plataforma de desenvolvimento. E aí vão nascer outras coisas, né? Então, a gente tem projetos com pesos menores. Por quê? Porque esse é o market cap que o mercado hoje atribui, tá? Agora, projetos pequenos como a gente tem ali, né, no nosso índice, ali nas outras 4, se você olhar historicamente, cara, é projeto que subiu 1000%, 4000%, 6000%, né, que são coisas inimagináveis, né? Então, eu fico feliz, tá? Sendo talvez um dos humildes evangelizadores que a gente tem na Hashdex, talvez tem pessoas até muito melhores do que eu para fazer isso. Mas, cara, no momento que alguém fala assim, o Bitcoin já não tem tanta graça, eu queria estar exposto a outro protocolo, eu falo, cara, que bom, né? Assim, então, é um sinal de outros tempos aí que estão aparecendo, né? Mas eu acho que é isso, tá? Eu acho que precisamos de um colateral, que talvez seja o Bitcoin, precisamos de uma plataforma, que talvez seja o Ether, e aí vão nascer outros projetos. Mas é por peso de valor de mercado, tá, Henrique? Não tem nada a ver com nenhum call direcional nosso, tá? E não sei se tem alguma pergunta que eu ignorei, que estão me puxando a orelha aí, que eu só falei com o Uris, foi mal. Tu que manda, cara. Assim, não estou estourando teu tempo. Não, perfeito. A gente tem, assim, mandaram muitas perguntas aqui, pessoal. Tá. Acho que até você pegou algumas enquanto você falava mesmo. Eu acho que seria legal a gente aproveitar esse momento final, cara, só para a gente ajudar o pessoal a entender direitinho ali, né? Quem é a Hashdex, por mais que a gente já tenha falado bastante, o que vocês já oferecem hoje, o produto que vocês estão desenvolvendo. E o que der para falar, né, sobre o ETF, então, por fim aí. Então, legal, turma. Assim, então, mensagens finais. Então, brigadaço, tá, Henrique? Foi um prazer o bate-papo aqui. E falar um pouco então da companhia, né? Então, a nossa missão é dar acesso, né, de maneira simples, de maneira segura, né, de maneira regulada, para qualquer investidor, né? E pelo fato da gente ser regulado, né, a gente tem que respeitar determinadas regras, e uma dessas regras define... Deu uma travada aqui e voltou. Voltou, deu uma travadinha, mas já voltou. Pode continuar, legal. Beleza. Legal. Tá. Então, uma das regras principais é o tamanho, né, que cada investidor pode ter, né, a esses protocolos, né? Então, de uma forma ou de outra, pessoal, a partir de R$500, tá, qualquer um pode ter exposição, né, a essa revolução tecnológica financeira, né? Então, como sugestão, tá, uma alocação entre 1 e no máximo 5% do patrimônio, mais para 1 do que para 5. Tá? Uma vez que definiu quanto vale esse entre 1 e 5, não fazer de uma vez só, dividir isso, talvez entre 3, 4 ou 5 boletas, se a pessoa tiver paciência. Porque ninguém acerta o low, ninguém acerta o high. Se acertou, ótimo, né? Mas assim, né, você que já está vendo tanto de ativo que tem no teu Bloomberg aí atrás, cara, né? Você entende que no final, cara,
você enxerga o máximo que faz sentido na sua cabeça e faz o seu melhor para executar. Então, sendo bem direto, ter zero desse mercado é caro hoje, ter zero desse mercado hoje é caro, tá? Mas estamos no all-time high, então, por favor, entre 1% e 5%, mais para 1 do que para 5, né? E dividir entre 3 ou 5 boletas, tá? Fica essa de mensagem final. Perfeito. Show de Maravilha. bola. Eu sou suspeito a falar, como eu disse, né? Não tem nada a ver com essa live nossa, mas eu sou cotista do Voyager, se não me engano mudou o nome agora, né? Mas sim, sou cotista. sim. Não há muito tempo, entrei com o Bitcoin a 44 mil, mas é isso. Né? Assim, isso. Não dá para ficar de fora. Eu cansei de ver meu dinheiro exposto em bolsa e tudo caindo, despencando, pressão inflacionária que pode vir mais para frente, Banco Central emitindo moeda até não querer mais. Eu prefiro estar um pouco com a carteira dolarizada, investido em ativo descorrelacionado. Acho que tem que ter um pouquinho. Como você disse também, não é para fazer loucura ter ali seus 20%, 30% do PL, um pouquinho. Não precisa. Não precisa. Pode ser que dê bom, né? Pode ser que lá na frente vale a pena, mas eu acho que... Mas assim, o meu ponto é 2%, 3% você paga num spread de um bonde de um papel que você está comprando, entendeu? É aceitável. Agora, cara, um ajuste de 30%, 40%, como a gente já viu agora em janeiro e fevereiro, não é todo mundo tem estômago para aguentar. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, assim, a assimetria joga muito a favor, Henrique. Pô, que legal, não sabia que você era cotista do Void, uma honra. E em nome da Hashdex, aí super agradeço e peço desculpa por ter me alongado, aí, meu papo foi bom mesmo, cara. Imagina, a gente agradece tanto a participação quanto o ótimo trabalho e esse avanço, né, que a gente vai ter agora no nosso mercado local também muito devido aos esforços que vocês dedicaram ao longo dos últimos anos. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo mercado brasileiro também, global, né, de certa forma, e brasileiro. E eu acho que o pessoal também, pelo menos eu não li uma mensagem negativa. Isso é difícil de acontecer. O pessoal às vezes me xinga durante a live, ainda mais quando eu falo sobre política. Então, acho que todo mundo adorou. Muito Obrigado, bom. Stefano. Até a Uma próxima, boa noite para você aí. Valeu. Tchau. Até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.